Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Tudo bem, pessoal? Ih, ó, minha carequinha tá aparecendo mais, né? Vai ser assim, ó, que ela aparece menos, né? Cheguei agora há pouco em casa. Comi 3 bifinhos de peito de frango. Não deu tempo nem de comer 2 colherzinhas de feijão. Se você pensar o que eu comia antes do derrame e o que eu estou comendo agora, a gente fica até assustado. Ah, Bernardo, mas você não tem fome? Fome é uma coisa, né? Uma coisa é ter fome, outra coisa é ficar comendo. Não. Além disso, se você come melhor, você acaba comendo menos, né? Tive um pequeno problema aqui, porque faltou luz agora há pouco, então estou tendo que ligar o computador, tá? Mas vai dar tempo de tudo direitinho, né? Entrou alguém, de quem é que entrou? Oi, Lena, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo, Lena? Estava dizendo que faltou luz agora há pouco, então estou tendo que ligar o computador, né? Porque no Rio está faltando muita luz, sabe, pessoal? Então, aí com isso, vai demorar um pouquinho para entrar o site. Mas entra. Só ter um pouquinho de paciência que entra tudo. Tá entrando. Quase na hora, sabe, pessoal? Deixa eu ver quem entrou aqui. Oi, Marli. Oi, mozinho. Boa noite, paz e bem. Espero que faltou luz, então tá demorando um pouquinho para entrar. Tá? Mas está entrando já. Ai, ai. Quando dá esses problemas assim de falta de luz, é um negócio. Mas tá entrando, tá quase na hora já, tá tudo certinho. Entrou. E tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareciam revestidos de glória.
e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho e os discípulos ficaram calados. Naqueles dias não contaram isso a ninguém. Não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Mozinho falou alguma coisa? Oi, mozão. O Espírito Santo te ilumine. Te amo, beijos. Obrigado, mozinho. Bom, a transfiguração é uma passagem muito conhecida, é uma passagem muito comentada, muito refletida, e provavelmente vocês ouviram alguém falando da glória de Jesus, da divindade, da importância de Moisés e de Elias, né, a lei e os profetas. Eu ouvi alguém falando que isso foi tipo um alento para aquecer o coração dessas pessoas por conta de tudo que elas viriam a passar no futuro. Nada disso está errado. Inclusive, eu mesmo já fiz esse tipo de homilia algumas vezes. Então, assim, se vocês ouviram isso, não tem nada demais. Está tudo certo, tudo tranquilo. Não temos por que nos preocupar ou criticar essas reflexões. Tá? Eu falo que eu fico impressionado como o pessoal gosta de ficar criando uma coisa do tipo: sigam a minha interpretação, sigam a forma que eu vejo, porque eu faço boa leitura e por aí vai. Eu não quero falar nada disso, porque eu acho que isso só serve para, vamos dizer assim, perturbar, tá? Só serve para levar as pessoas a uma reflexão que acaba criando briga. Em vez de criar união, cria divisão. E eu não quero criar divisão. Mas eu preciso trazer algumas coisas para a gente aqui. Tá? E algumas delas são realmente importantes. E talvez algumas delas vocês nem tenham observado. Primeiro, toda vez que você vê Jesus chamar Pedro, Tiago e João, ou Pedro, João e Tiago, fiquem alertas, tá? Pedro, Tiago e João, eles, vamos dizer, eram o núcleo dos discípulos, né? Bernardo, mas André é tão importante. Eu sei, pessoal, mas vamos nos lembrar que André tem uma
situação diferente desses três. André era um discípulo de João Batista, que vai e se torna discípulo de Jesus, até porque João Batista o mandou para Jesus. Enquanto esses três eram discípulos, vamos dizer, primariamente de Jesus. Então, assim, havia uma certa proximidade. Isso não quer dizer que André seja um discípulo menos importante, ou que André tenha algum demérito. Não pensem assim, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? Mas toda vez que você vê Pedro, Tiago e João, fiquem atentos. Alguma coisa importante vai acontecer. E até eu, às vezes, falo às pessoas que elas deveriam, pelo menos uma vez por ano, parar e ler a carta de Tiago. Né? Porque João, aqui é João Evangelista, é o discípulo que Jesus amava, tem o Evangelho, que a gente lê de vez em quando, tem a primeira carta, a segunda carta, né? Tem o Apocalipse, que a gente vê de vez em quando. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Pedro é Pedro, né? Mas Tiago é meio ignorado. E Tiago é uma pessoa importante. Tiago esteve em todas as grandes experiências místicas de Jesus. João nem se fala, né? Até na experiência final de Jesus, João esteve presente. Então, essas pessoas, elas têm um contato com Jesus que nós deveríamos prestar mais atenção. Ah, Bernardo, mas tem um monte de carta de Paulo. Eu sei, pessoal, porque Paulo era o erudito do grupo. Paulo era um homem mais rico, era um homem mais bem formado. Tudo bem que Paulo abriu mão de tudo para seguir Jesus, mas ele tinha uma formação. Então era natural que ele escrevesse cartas, né? Provavelmente, o Tiago também escreveu cartas, mas elas se perderam e provavelmente não eram cartas tão eloquentes quanto a de Paulo. Mas eu acho que você devia fazer um esforço uma vez por ano de ler a carta de Romanos, aliás, de Tiago. Tá? Uma vez por ano. Faz um propósito na quaresma. Pronto, na quaresma você vai ler, entre outras coisas, você lê a carta de Tiago. Aqui a gente tem que prestar atenção nessa leitura. Por quê? Tudo bem, eles estavam ali, dormiram porque estavam com sono, acordaram, encontraram Jesus transfigurado em sua glória, conversando com Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias os profetas. Estando a lei e os profetas, estava toda a religião, todo o conhecimento, toda a sabedoria judaica conversando com Jesus. Era claramente uma manifestação de tudo o que significaria Jesus. E eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer. Observem, novamente, eu vou aqui, né? Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Aqui eu quero novamente trazer para vocês, a morte de Jesus não fazia parte do plano de salvação. Porque se fizesse, eles estariam conversando sobre a morte que Jesus deveria sofrer. E não iria sofrer. Notam a diferença? Entenderam? Quando eu digo que você iria, é uma coisa que pode não ocorrer. Mas se eu digo deve, ela tem que ocorrer. Aqui é importante, porque para a gente tirar aquela visão que Jesus precisava morrer para nos salvar.
Mas logo em seguida, tem uma coisa que passa desapercebido da maior parte das pessoas. Por quê? Porque todo mundo está preocupado que Pedro queria ficar no bem bom, por isso ele quis fazer as tentas. Isso não é mentira, tá? Mas só vem a frase, tá? E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus. Ou seja, houve a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, e eles já iam se retirando. Aqui é importante a gente ver dois significados aqui. Primeiro significado, um significado mais pastoral. Tá? Eles já iam se afastando. O próprio Moisés e o próprio Elias, vamos dizer assim, já que terminamos o que temos que fazer aqui, temos que seguir em frente. Às vezes, nós temos que aprender isso. Está na hora de seguir em frente. Já fiz isso aqui, eu vou adiante. Né? E observe que mesmo Moisés e Elias sentem essa necessidade. Tá? Agora, um sentido mais espiritual desse ponto. Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Representam toda a base da fé judaica. Eles conversam com Jesus e se afastam. Não é que a fé judaica tenha sido sobrepujada, não é que a fé judaica tenha perdido o sentido, mas é na ideia de que em Jesus está representada a lei na perfeição, a profecia na perfeição, na plenitude, na totalidade. Em Jesus está presente aquilo que supera toda a lei mosaica e toda a profecia. Portanto, nós que seguimos Jesus não podemos pensar as categorias, as leituras, as mensagens do Antigo Testamento sem entender profundamente Jesus nessas passagens. Aqui eu diria até o seguinte: não pode ir para o Antigo Testamento aquele que ainda não conhece bem Jesus. Se você não é capaz de olhar Jesus nas situações, nas coisas à sua volta, você não pode ler o Antigo Testamento. Porque provavelmente você irá deturpar o entendimento. Ou pior ainda, outras pessoas irão lhe induzir a um erro de interpretação. Isso acontece sempre. Por isso, hoje que eu falo, se eu fosse ensinar as pessoas a ler a Bíblia, eu as colocaria lendo muitos evangelhos. Muito. Depois eu poria ela lendo as cartas, que eu diria inclusive que são as cartas, vamos dizer, dos apóstolos. Tá? Carta de João, de Pedro, de Tiago. Volta para os evangelhos. Lê os evangelhos de novo. Aí vai ler as cartas de Paulo. Volta para o evangelho. Vai ler o Apocalipse. Volta para o evangelho. Vai ler a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, por último, sim. Por exemplo, na própria carta aos Hebreus há uma manipulação.
né? Muitos dizem assim, Jesus era sacerdote, porque na carta aos Hebreus está dito que nós temos um digno e supremo sacerdote que é Jesus. Quem está falando isso não entendeu a natureza da carta aos Hebreus. Não entendeu sequer o que a carta aos Hebreus diz nesse pedaço. Se bobear, ainda não entendeu plenamente o que foi a paixão, morte e ressurreição de Jesus, porque se entendesse, não falaria isso. Ah, mas o padre fulano falou, eu sei. Eu estou dizendo, eu sei. E digo mais, se o padre não entendeu isso, ele também tem problemas, precisa fazer uma reciclagem. Pode falar que eu disse. Tá? Pode falar que eu disse isso para ele. Não se preocupa, não. Se ele ficar escandalizado, falar, o diácono Bernardo falou, vai lá discutir com ele. Pode falar, que eu discuto com ele. Mas aqui é importante a gente ver isso. Que a gente deveria centrar-se em Jesus. E os discípulos ainda não tinham entendido isso. Como é que é, Bernardo? Os discípulos ainda não tinham entendido que nós deveríamos nos centrar em Jesus. Isso está mostrado nesse evangelho. Aonde? Logo adiante. Pedro fala, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Observe, Pedro quer fazer 3 tendas. Não é para Pedro, Tiago e João, porque ele sabe que eles ali é carta fora do baralho. Ele quer fazer para as 3 pessoas importantes. Certo? E vamos pensar bem. Se você vai colocar 3 pessoas numa mesa, 3 pessoas no palco, 3 pessoas no 3 tendas. Tem uma última ceia aí, tem uma figura, uma reprodução da última ceia de Leonardo da Vinci na sua casa. Olha ela aí. Observa. Essa é a visão humana. Tá? A gente coloca a pessoa mais importante no meio. Tá? Isso não tem nada a ver com a disposição dos apóstolos na última ceia, que era totalmente diferente. Tá? A representação de Leonardo da Vinci é totalmente sem nenhum compromisso com a história. Mas aqui, o Pedro quis colocar 3 tendas, e ele vai colocar a pessoa mais importante para ele no meio. Você vai dizer, então ele pôs Jesus. Não. Observe o que ele fez. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Quem ele põe no meio? Ele põe no meio Moisés. Você se escandaliza com isso? Sabe, pessoal, para mim, isso mostra que esse relato é verdadeiro. Se esse relato tivesse sido escrito, sei lá, 300 anos depois, por alguém que queria se fingir de Lucas, para mostrar a importância de Jesus, ele provavelmente teria dito assim, vamos fazer 3 casas, uma para Moisés, uma para o Senhor Jesus numa posição mais elevada e outra para Elias. Mas não. O que está escrito aqui
É o que as pessoas daquela época vivenciavam. Sabe, Tiago, inclusive, era tão relacionado à fé católica que ele discutiu com Paulo, porque para Tiago era necessário que você se convertesse ao judaísmo para depois seguir Jesus. Pedro, por mais fiel que fosse ao Senhor, ele foi criado, mas pensando a lei de Moisés. Era muito difícil que ele, naquele momento, tivesse absoluta clareza de quem era Jesus. Sabe, pessoal, a gente tem que parar de ficar romantizando, fantasiando essas pessoas. Os apóstolos, os discípulos, eram pessoas como eu, como você, com suas dificuldades, com seus problemas, com suas faltas, com seus limites. Todo mundo é assim. Entenda, todo mundo é assim, inclusive eles. E aí, enquanto ele está falando, aparece uma nuvem. Essa nuvem é Deus, isso é uma teofania. Por que uma nuvem? Porque as pessoas na época acreditavam que se olhassem Deus, morriam. Isso mostra que eles ainda não haviam entendido que Jesus era Deus. Para eles, Jesus era o Messias, o escolhido, o amado, aquele que viria para restaurar o reino, para anunciar a plenitude dos tempos, mas eles ainda não entenderam que era Deus. Novamente, pessoal, não peçam para eles o que é difícil para nós. Sabe, eu vejo que hoje em dia o problema é outro. As pessoas querem afirmar tanto a divindade de Jesus que acabam por negar a sua humanidade. É duro, né? Mas vamos adiante. Logo que a nuvem vem, este é o meu filho, o escolhido. Viu? Escutai o que ele diz. E aí é que eu falo, eita povo de cabeça dura. Eu estou falando que nós somos um povo de cabeça dura. Não é, Bernardo? Por quê? Porque o próprio Deus disse, escutai o que Jesus, o escolhido, diz, esse é meu filho. E até hoje a gente tem dificuldade de escutar o que ele diz. Como assim, Bernardo? Eu escuto. Escuta, mas não faz, né? Nós escutamos, mas não fazemos. E aqui eu estou fazendo questão de dizer nós. Eu me incluo. Por mais que eu me comprometa, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, não é fácil. Não é fácil seguir com o Senhor. Os próprios discípulos tiveram dificuldade e viram Jesus em carne e osso. Nós temos maior ciência, maior conhecimento, maior preparo que eles temos. Deveríamos estar fazendo mais que eles, mas não conseguimos. Nota um problema? Logo em seguida, eles descem dali. E aqui é que eu acho que é bonito. Eles tiveram provavelmente a maior experiência mística que Jesus deu a um dos seus discípulos. E eles não ficaram lá. Se você realmente tem um encontro pessoal com Jesus, você não pode ficar parado, você não pode ficar parada. A sua vida tem que mudar, a sua ação no mundo tem que mudar.
Você tem que ser uma pessoa diferente, uma pessoa aberta ao mundo, aberta àquelas pessoas que têm necessidade. Você tem que vivenciar a presença do Senhor no seu dia a dia. A cada dia, a cada momento, a cada questão que você fizer. Não é fácil. Não é tranquilo. Às vezes é doloroso. Às vezes é custoso. Jesus não vai se transfigurar para você. Ele já se transfigurou. Mas Jesus te espera na terra sem males. Agora, se você não for adiante, como é que você vai chegar lá? Se você não descer do Monte Tabor, como é que você vai chegar lá? Se você não sair ao encontro do próximo, da próxima, da pessoa que precisa de você, como é que você vai chegar na terra sem males? É por isso que nós precisamos seguir em frente. Amém? 8h02. Melhor coisa do mundo é eu ter abstraído e dizer que eu vou acabar às 8 horas. Né? Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã eu dou plantão. E como eu dou plantão, não vai dar para fazer live. Sexta-feira tem live. Sábado eu tenho celebração da palavra às 6 horas e live às 7h30. Pauleira! Domingo, celebração da palavra. Se tudo correr bem, eu vou tentar ir na missa. Né? Por que será que eu vou tentar ir na missa domingo, hein? Será que vocês sabem? Não vou dizer. Vocês vão ter que descobrir. Dever de casa. É como é que é hoje em dia, tá? Está na época do desafio. Desafio do diácono. Por que eu tentarei ir na missa dia 10 de agosto. Mesmo passando mal do remédio, eu vou tentar. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.